Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do professor Douglas Scarpe e hoje eu quero apresentar para você a proposta das lições que serão comentadas aqui neste canal dos jovens. Sim, esse trimestre estarei comentando as lições bíblicas dos jovens que tem como tema a liberdade em Cristo. O que significa isso? O que de fato a carta aos Gálatas pode trazer para nós nos dias de hoje, visto que é uma carta bem antiga, foi escrita por mais de 1000 e poucos anos atrás, e o que ela pode contribuir para nós nos dias de hoje. Mas antes de adentrarmos nessa introdução dessa lição, eu peço a você, verifique aí, se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se neste canal, ative o sininho. Se você já é inscrito, ainda não ativou o sininho, ative o sininho para receber mais notificações. É um sininho que fica aqui abaixo, é só clicar nele e colocar todos, para receber todas as aulas que eu posso estar aqui para edificar a sua fé. Você pode também deixar o seu comentário aqui abaixo, deixar um like, se está gostando desse tipo de aula, ou das minhas aulas, ou de minha didática. Se não gosta, se quer que eu melhore, aí abaixo que a gente vai procurar melhorar cada vez mais para nos adaptar ao conhecimento passado a você. Você pode também, no final, compartilhar essa introdução para os grupos de WhatsApp da sua família, da sua igreja e de todo mundo que você quiser compartilhar. Seja muito bem-vindo e vamos para a introdução da nossa aula. Em primeiro lugar, nós vamos conhecer quem de fato foi o autor desse livro. Ó, eu estou aqui com o livro, sim, e com a revista. Estudo o livro e estudo a revista, para poder tanto lecionar em sala de aula, quanto para preparar essa aula para você, beleza? Então é muito importante você andar com os dois. E nós vamos conhecer um pouco sobre o Alexandre Coelho, ou pastor Alexandre Coelho, ou então professor Alexandre Coelho, que escreveu essa lição. E ele é licenciado em letras pela Universidade de Castelo Branco, é bacharel em direito também pela Universidade. Ele é também licenciado em teologia pela Betel e pós-graduado em educação cristã pela IERSP. É pastor, gerente de publicações da CPAD, conferencista, comentarista das lições bíblicas CPAD, sendo também autor de livros como Fé e Obras. Então ele vai, de forma espetacular, destrinchar a carta aos Gálatas, visto que ele já tem um material falando sobre a fé e obras. Ele também tem um livro escrito com o tema Os 12 Profetas Menores e a Igreja de Jesus Cristo, entre outros livros também. Então você pode curtir, compartilhar essa aula para mais pessoas e preparar aí a sua lição, a sua revista, para fazermos o apontamento. Bom, o tema desse trimestre nós vamos trabalhar diante do tema da revista, que é a liberdade em Cristo, vivendo o verdadeiro evangelho conforme a carta de Paulo aos Gálatas, vivendo o genuíno evangelho conforme a carta de Paulo aos Gálatas. Que coisa interessante, não? Gálatas é uma das primeiras cartas de Paulo a ser escrita, e isso é importante. Por que isso é importante nós sabermos? Em primeiro lugar, porque Paulo nos ensina nesta carta como Deus, de fato, nos livrou do poder do pecado. Então, já introduzindo em um panorama para você já se situar nas lições bíblicas. Daqui a pouco vamos entrar no sumário, no que nós vamos estudar. Em primeiro lugar, você precisa entender que Gálatas foi uma das primeiras. E eu defendo que Gálatas foi a primeira carta escrita por Paulo, ok? Eu defendo que foi a primeira carta escrita por Paulo. Então, alguns historiadores defendem que são a uma das primeiras, outros acreditam ser Tessalônica, para Tessalônica, ou aos Tessalonicenses, mas eu acredito que foi aos Gálatas. E é importante nós estudarmos esta carta em primeiro lugar. Por quê? Porque nós vamos observar que nesta carta o apóstolo Paulo faz questão de abordar uma temática em que ele nos ensina que Cristo, de fato, nos libertou do poder do pecado. Em segundo lugar, Paulo nos apresenta uma nova forma de viver libertos em Cristo Jesus. Então, hoje eu, você, todos nós, tanto os Gálatas, depois o latino ou os latinos-americanos, os brasileiros, paulistas, baianos, cariocas, nordestinos, todos nós fomos, de fato, libertos do poder do pecado. Essa carta fala isso conosco e depois nos
dado uma nova forma de viver. O apóstolo também, ele nos mostra que existe uma guerra. Em primeiro lugar, nos livra do poder do pecado, já não precisamos mais servir como escravo do pecado. Em segundo lugar, podemos observar que em Gálatas, Jesus nos dá uma nova forma de viver. E em terceiro lugar, podemos observar que nessa nova forma de viver, não é só vitória, não é melodia, não é melzinho na boca, mas sim uma vida de guerra. Paulo fala que essa nova forma de viver traz para nós guerra. Por quê? Porque outrora fazíamos a vontade daquele que é contra Deus. Bom, o Evangelho nos arrancou de lá, nos colocou, nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino da luz de Cristo. Você acha que ele está bem? Você acha que o diabo está bem com isso? Não, ele vai tentar dia após dia nos tirar daqui. Então é uma vida de guerra. E como venceremos essa guerra? Gálatas fala: se de fato alimentarmos e andarmos conduzidos pelo Espírito Santo, venceremos essa guerra. Olha quantos temas especiais nós temos na carta de Paulo aos Gálatas e olha como será as nossas lições. Quais textos ou termos teológicos nós podemos extrair na carta de Paulo aos Gálatas? São vários. Eu vou estar dando aqui alguns rapidamente. Em primeiro lugar, vamos encontrar em Gálatas a doutrina da eleição. E, professor, você precisa entender o que é a doutrina da eleição na mente do apóstolo Paulo. Nós vamos observar que eleição para Paulo é a eleição da igreja e não de pessoas específicas. Eu fui eleito para a salvação. Não, a igreja em si, o corpo de Cristo, ela é eleita para a salvação. Isso é importante. Vamos observar também que existe na carta de Paulo aos Gálatas um tema chamado justificação. O que é justificação no contexto de Paulo? É importante sabermos disso. Não tente, professor, interpretar justificação a partir do que eu conheço sobre justificação nos dias de hoje, através das audiências que eu sei, através da justiça que se tem no meu país. Não, vai ser uma justiça cega. Não é assim a nossa justiça brasileira? Mas o que de fato é justificação na mente de Paulo, no contexto do primeiro século da igreja cristã? Então, é importante entrarmos na mente dele para saber o que é eleição. Fomos eleitos, somos eleitos, está também na carta aos Gálatas. Gálatas vai tratar sobre propiciação. O que significa isso? Redenção e santificação, dentre outros termos teológicos. Olha só, professor, como você vai precisar estar preparado para dar essa aula, conhecendo muito mais e amplamente os termos que estão disponíveis de forma teológica. Então, prepara aí um dicionário, use aí dicionário, eu tenho aqui alguns dicionários, ó. Eu gosto muito de usar ali está ali em cima o dicionário Wycliffe, ele ajuda muito. Eu quero saber o que é eleição, vou lá no Wycliffe, ele é da CPAD. O que é justificação? Vou lá no Wycliffe, ele é da CPAD e pode nos ajudar bastante. O que é redenção? Vou no dicionário. Além disso, vou em outros dicionários, vou em livros, pesquiso na internet, verifico a fonte dessa pesquisa. Isso é pesquisar e estudar. Então, para a gente já entrar no sumário, eu deixo para você essa importante palavra. Embora Gálatas tenha sido escrita em um tempo dispar do nosso, essa carta ainda continua sendo relevante e contendo muita doutrina para a igreja atual. Embora Gálatas tenha sido escrito em um tempo dispar do nosso, ela continua sendo relevantíssima para a igreja brasileira e há nela muitas doutrinas que servem muito para nós. Então, ao lermos e estudarmos cada lição, chegaremos à certeza de que a nossa salvação, ela não é um resultado da observância da lei de Moisés, da guarda de sábado, da lei da circuncisão. Vamos observar que não procede disso, mas nós vamos observar que a graça é quem fomenta a salvação para nós. Então, ao lermos, ao estudarmos cada lição, chegaremos a essa conclusão que salvação é por meio da graça e não por meio de resultados de observância da lei,
por esforço próprio, você não é salvo pelo seu esforço, pelo quanto você sabe de Bíblia, pelo quanto você vai na igreja, não. Se você acredita nisso, significa que você está esvaziando cada vez mais o poder da cruz de Cristo. A salvação vem por nós por meio da maravilhosa graça conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Isso é fruto dessa graça maravilhosa. Mas então quer dizer que é de graça? Sim, é de graça para você, mas custou tudo para alguém, custou o Filho do próprio Deus. Se custou a vida do Filho do próprio Deus, meu irmão, você recebe de graça, mas você vai precisar, depois de receber, manter essa salvação no sentido de quê? De viver uma vida para a glória de Deus. Quer dizer que você recebe um presente grandioso, um presente que você não tinha condição nenhuma, nem todos os seus maiores sonhos de receber. E você recebe de graça. Você vai estar nem aí para aquele que te deu esse presente? Você não vai viver uma vida de agradecimento, servindo essa pessoa que te deu esse presente, sempre querendo o bem para essa pessoa que te deu esse presente? Não, você é um ingrato e você de fato não merece esse presente. Ah, claro que nós não merecíamos mesmo. Éramos ingratos, mas por graça ele nos deu. Então agora a nossa vida é uma vida que agrada a ele por meio do agradecimento eterno. E como eu vou agradecer a ele? Me enchendo do Espírito Santo. Como eu vou agradecer a ele? Adorando a ele em espírito e verdade. Como eu vou agradecer a ele? Vivendo uma vida que glorifique o nosso Deus, ok? Então pense por um momento nisso. Em cada lição nós estaremos extraindo um conhecimento sólido. Na primeira lição, nós vamos ver Gálatas como uma carta da liberdade, introduzindo o quê? Introduzindo o tema das lições bíblicas CPAD, terceiro trimestre. Daqui a pouco vamos para o quarto, mas terceiro. Então vamos observar que a primeira aula dessas lições bíblicas, vamos observar que é Gálatas, a carta da liberdade cristã. Segunda lição, o falso evangelho, irmão. Que aula empolgante, que aula interessante. O que significa o falso evangelho? Está lotado de falso evangelho aí. E como viver o verdadeiro evangelho? Depois, Paulo e a sua chamada, biografia de Paulo. Então, prepara aí uma biografia de Paulo, onde ele cresceu, o que ele entendeu no judaísmo, o que ele fez, e você pode rechear a sua aula. Não fique apenas com a lição, mas compre o livro e, além do livro, pesquise também sobre esses temas importantes. E na lição de número 4, vamos observar o seguinte tema: o encontro em Jerusalém, os falsos irmãos. Lição 5, a advertência contra o legalismo. Meu Deus, quantidade de crente legalista que nós temos hoje no nosso redor. Esse é um tema espetacular. Justificação ou justificados pela fé em Cristo Jesus. Promessa que não pode ser revogada. Filhos e herdeiros. Lição 9, filhos de Deus e descendência de Abraão. Lição 10, liberdade que Cristo nos deu. Lição 11, a carne e o espírito, a luta que existe em nós. Lição 12, o que você semear, de fato você vai ceifar. Lição 13, as marcas de Cristo. Olha quantas lições magníficas, importantíssimas e que traz para nós um conhecimento sólido, bíblico, profundo. Pense um momento aí. Vamos lá. Se Deus não nos tivesse resgatado do império das trevas e do poder do pecado e da morte, onde estaríamos? Como estaríamos agora? Mas graças a Deus que, pelo seu amor e pelo seu dom inefável, 1 Coríntios 9,15, que vem alcançando tanto judeus como gentios, tanto, como eu disse, latinos, americanos, como brasileiros, paulistas, cariocas, nordestinos, sulistas e tantas outras pessoas. Então, graças a Deus por Cristo Jesus. Mas imagina se ele não fosse, ou se não tivesse nos resgatado. Então, a carta aos Gálatas fala a respeito disso. Não há essa possibilidade. Ah, se ele não tivesse nos resgatado. Não há essa possibilidade no campo da fé, porque ele fez. Nós podemos observar que antes mesmo de nascermos, ele já tinha executado. O cordeiro foi morto,
antes da fundação do mundo, significa que ele já tinha um plano pré-estabelecido, então não há possibilidade de e se ele não tivesse feito? Há possibilidade sim, positiva, ele fez. E como ele fez, para que ele fez? Então os Gálatas vai nos informar isso. Deus abençoe sua vida, só quis trazer um panorama para você e fique por dentro de cada aula que eu vou postar aqui, que visa edificar, abençoar a sua vida grandiosamente com as lições bíblicas CPAD. Prepare sempre a sua revista, um bloco de anotação, sua caneta e vamos nos aprofundar cada vez mais nesta carta que é relevantíssima para os dias de hoje e vamos entender um pouco mais sobre a liberdade em Cristo Jesus, estudando e vivendo o verdadeiro evangelho conforme nos apresenta em sua carta o apóstolo Paulo. Deus em Cristo abençoe sua vida e até a primeira aula, hein? Aguarde aí.